uma pérola tamanho 6. Agora, de um lado do fio, coloco uma pérola tamanho 8. Do outro lado do fio, coloco outra pérola tamanho 8. E agora pego uma pérola tamanho 6 que introduz o fio desse lado para esse lado e desse lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Agora, novamente, uma pérola tamanho 8 de um lado do fio, outra pérola tamanho 8 do outro lado do fio. E uma pérola tamanho 6 que introduz o fio desse lado para esse lado e o outro fio desse lado para o outro lado e vamos puxar. Novamente, uma pérola tamanho 8 de um lado do fio, outra pérola tamanho 8 do outro lado do fio. Agora, uma pérola que vamos introduzir no fio desse lado para esse lado e desse lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Novamente, uma pérola tamanho 8 de um lado do fio, outra pérola tamanho 8 do outro lado do fio e uma pérola tamanho 6 que vamos introduzir desse lado para este lado e desse lado para o outro lado. Faz um X e puxa. Novamente, uma pérola tamanho 8 de um lado do fio, outra pérola tamanho 8 do outro lado do fio e uma pérola tamanho 6 que introduz desse lado o fio, desse lado para o outro lado e desse lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Novamente, uma pérola tamanho 8 e outra pérola tamanho 8 do outro lado. E vamos pegar uma pérola que vamos introduzir deste lado para esse e desse lado para o outro lado, que é a pérola número 6. Agora, vamos pegar a pérola número 8, vamos introduzir no fio do lado esquerdo. Pérola número 8, introduzir no fio do lado direito, uma pérola tamanho 6 que introduzimos deste lado para esse e desse lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Novamente, pérola número 8 de um lado, pérola do número 8 do outro lado, pérola número 6 que introduz deste lado para esse e desse lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Cheguei aonde eu queria chegar, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho o fio de cima e tenho o fio de baixo. Então, no fio de cima, eu vou colocar uma pérola tamanho 8 no fio de cima, tá? Esse aqui, ó, de cima, e esse é o de baixo. Vou colocar uma pérola tamanho 8. Tamanho 8 no fio de cima e vou colocar uma pérola tamanho 6. Certo? Esse fio de cima, onde tá essas duas pérolas. Agora, nesse fio de baixo, eu vou colocar uma pérola tamanho 8, certo? Passando o fio nessa pérola tamanho 8, eu vou pegar, esse é o fio de baixo, onde está essa pérola tamanho 8 que está sozinha. O outro tem duas pérolas. Eu vou pegar o fio de cima, onde tá as duas pérolas, e vou introduzir esse fio desse lado para o outro lado. Então, vamos passar esse fio deste lado para o outro lado. Entendeu? Ó, certo? E vai ficar assim.
Eu tenho esse fio que está na parte de cima e esse fio que está na parte de baixo em cima das pérolas. E o que eu vou fazer então? Eu vou pegar uma pérola tamanho 6 nesse fio de cima. Uma pérola tamanho 6, certo? Vou introduzir a pérola tamanho 6 no fio de cima, vou introduzir a pérola tamanho 8, certo? Nesse fio de cima agora, ó, aqui, 2 pérolas. E vou introduzir nesse fio que está na parte de baixo, né? Aqui, parte de cima, esse parte de baixo em cima das pérolas. Neste fio, eu vou introduzir uma pérola tamanho 6. Agora, eu seguro a pérola tamanho 6 na mão e vou pegar o fio que está com as 2 pérolas e vou introduzir esse fio na pérola que já tem um fio também. Nessa pérola tamanho 6, vou introduzir deste lado para esse lado, ó. Aqui o fio. Vou fazer esse X e vou puxar. Certo? Agora, eu vou prender, porque ficou o fio solto. Então, eu tenho que prender esse fio. Vou prender na pérola tamanho 8, que ela é a terceira pérola. Se você fizer assim, puxar os fios de lado assim, aí você vai contar 1, 2, 3. Ela é a terceira pérola, tá bom? Então, vamos prender, passar esse fio nela. Passei o fio nela desse lado para esse lado e vou puxar, certo? Agora eu vou trabalhar dessa maneira toda a carreira, gente. Ó, uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6, tá bom? Ó, uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. E vou pegar este fio que está em cima das pérolas, que agora ele é um fio de cima. Esse vai ser o fio de baixo e agora ele vai ser o de cima. Vou pegar e introduzir esse fio na pérola tamanho 6. E vou puxar. Introduzir deste lado para esse e vou puxar o fio. Então, o trabalho agora vai ser assim, pode puxar os nylon, que você vai ver que o nylon onde você tem que prender o nylon na pérola, vai ser a terceira pérola. Então, vamos lá. 1, 2, 3, terceira pérola. Aí, você prende o nylon. Introduzindo desse lado para o outro lado. Aqui onde o nylon saiu, ó. Certo? Ó, tá saindo do outro lado. E você vai fazer as carreiras tudo dessa maneira. Toda a carreira vai ser assim agora. Uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. Uma pérola tamanho 8. E uma pérola tamanho 6. Vai ser dessa maneira. Todo o seu trabalho, tá bom? Agora, passou no fio de baixo uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6. Eu vou pegar o fio que está em cima das pérolas, que é o fio de cima, e vou passar introduzindo desse lado para o outro lado e vou puxar. Vou prender novamente essa pérola, ela não pode ficar solta, então vou prender o fio dela na terceira pérola. Uma pérola, 2 pérolas, 3 pérolas, certo? É a terceira pérola. Desse lado para o outro lado. Certo? Perceba que as minhas pérolas estão bem folgadas, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. Vou pegar o fio de baixo, ao invés de eu já prender o fio, eu vou dar um nó, tá? Eu pego o fio de baixo com o fio de cima e dou um nó, tá, gente? Por quê? Porque vai ajudar a ficar
bem firme as minhas pérolas, tá bom? Sempre dá nó, trabalha e dá nó, faz um pouquinho e dá nó. Esse nó ajuda muito a firmar o cinto, é muito importante o nó, tá bom? Agora, você deu o nó. Um fio você vai ter que passar na pérola azul, aqui no caso, que é a pérola 6. Um fio você passa dentro dele, da pérola 6, tá bom? Ó. Eu passo o fio dentro da pérola de número 6 e puxo para prender o nó dentro da pérola. Agora, o fio que está aqui em cima, no meio, ficou no meio, você vai passar primeira, segunda, terceira, normal. Agora, novamente, 2 pérolas nesse fio de baixo, sendo que uma pérola é a tamanho 8 e a outra é a tamanho 6. E vamos prender nas pérolas que está no meio, né? Porque, ó, primeira, segunda, terceira. Vamos prender nas terceira pérola, tá bom? Então, você vai fazer o trabalho até o fim dessa maneira. Então, vamos lá. Uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. Pego o fio de nylon que está em cima das pérolas, o fio de nylon que não tem pérola nenhuma, e vamos introduzir ele passando desse lado para o outro lado na pérola número 6. E vamos prender o fio. Não esquecendo de dar nó depois, tá bom? Faz um pouquinho, aí a gente introduz desse lado para o outro lado. Aí você faz um pouco, uma carreirinha, dá nó. Faz outra carreirinha, dá nó, até chegar no final do cinto. Então, vamos de novo. Uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6. Pego o fio sem pérola nenhuma e vamos introduzir esse fio dentro dessa pérola número 6, introduzindo deste lado para o outro lado. E vamos puxar. Novamente, passando esse fio que está solto aqui embaixo, ó, tá solto, ó. A gente vai passar ele dentro da pérola número 8, a terceira pérola, passando desse lado para o outro lado. Certo? Agora, novamente. Uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. Pego o fio de nylon que não tem pérola nenhuma e introduz ele dentro dessa pérola, ó, passando desse lado para o outro lado e vamos puxar. Certo? Agora a gente vamos prender esse fio. Esse fio, ó, na terceira pérola, ó, primeira, segunda, terceira. Na terceira pérola, passando deste lado para o outro lado. Vamos prender. Novamente. Uma pérola, tamanho 8. Outra pérola, tamanho 6. Tamanho 6. Vamos introduzir a ponta do fio de nylon aqui, que não tem pérola nenhuma. Introduz deste lado para o outro lado. Faz o X e puxa. Agora temos que prender esse fio. Introduzindo na terceira pérola, introduzindo desse lado para o outro lado. Olha aqui, pessoal, terceira pérola, ó. Primeira, segunda, terceira, introduzi nesta pérola.
Agora, novamente, vamos colocar uma pérola, número 8, uma pérola, número 6. Vamos introduzir a ponta do fio de nylon, que está sem pérola nenhuma, introduzindo desse lado para esse lado. E vamos, ó, tá solto, pode ver, ó, tá solto. Vamos prender, ó, primeira, segunda, terceira pérola. Novamente, vamos colocar uma pérola tamanho 8 e uma pérola tamanho 6. Vamos introduzir o fio deste lado, é o fio sem pérola, desse lado para o outro lado. E vamos prender. Terceira pérola, tamanho 8. Novamente, uma pérola, tamanho 8, e uma pérola, tamanho 6. Vamos introduzir dentro dessa pérola o fio que não tem pérola nenhuma, introduzindo desse lado para o outro lado. Vamos puxar. Agora, vamos prender esse fio que está embaixo da pérola, ó, ele aqui, introduzindo ele na pérola número 8, desse lado para este lado. É a terceira pérola. Certo? Agora, novamente, uma pérola, tamanho 8. Outra pérola, tamanho 6. E vamos, pessoal, agora amarrar, porque aqui é ponta, né? E precisamos que o cinto fique firme. Vamos amarrar. Amarra bem amarradinho aí, tá bom? Agora, a gente passa o nylon de baixo para cima na pérola número 6. É de baixo para cima. Certo? Vamos puxar o nozinho para dentro da pérola. Agora, a outra pérola, ela ficou aqui no meio. A gente tem que passar ela na pérola número 8, que é a terceira pérola, passando desse lado para o outro lado. Agora, observa que eu tenho um fio de nylon desse lado na parte de baixo e um fio de nylon na parte de cima. E ele tá nessa parte aqui, ó, preso nessa pérola. Aqui que a gente vai colocar as pérolas agora. Então, vamos colocar dessa forma. Uma pérola tamanho 6 e uma pérola tamanho 8. Certo? Olha aí. E vamos agora dar outro nó. Certo? Porque esse nó é finalizando o trabalho. Eu vou introduzir esse fio de nylon, uma ponta do fio de nylon, nessa pérola para mim continuar o trabalho. Então, eu vou introduzir desse lado para o outro lado. Eu introduzi um fio de nylon. E vou puxar para esconder o nó. Vou esconder o nó. Escondi o nó. Agora, eu só vou virar o trabalho, tá bom? Escondi o nó, tá aqui dentro da pérola, vou virar esse trabalho para mim continuar trabalhando.
Aí eu tenho o fio de cima e o fio de baixo. No fio de cima, eu vou colocar 2 pérolas, sendo que uma pérola é a tamanho 6 e outra pérola é a tamanho 8. Esse é o fio de cima, ficou as 2 pérolas. No fio de baixo, eu vou colocar uma pérola que é a tamanho 6, é a pérola azul. Então, introduzindo deste lado para este lado o fio. Agora, o que eu vou fazer? Eu tô segurando a pérola tamanho 6 e vou pegar o fio de nylon que está as 2 pérolas. E vou introduzir esse fio de nylon nessa pérola tamanho 6, passando desse lado para o outro lado e vou puxar. Agora, tá solto o meu fio aqui embaixo da pérola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender ele passando na terceira pérola, introduzindo o fio de nylon na pérola, terceira pérola, tamanho 8, passando o fio desse lado para o outro lado. Agora, eu vou introduzir aqui, neste fio que está aqui na parte de baixo, eu tenho fio que está em cima das pérolas e eu tenho o fio que está embaixo. Nesse fio que está embaixo, eu vou introduzir uma pérola tamanho 8. E uma pérola tamanho 6. Vou pegar o fio que não tem pérola, que está em cima das pérolas, mas não tem pérola nenhuma. Vou pegar esse fio e vou introduzir ele na pérola tamanho 6, introduzindo deste lado para o outro lado e vou puxar. Agora, vou prender. Tá solto aqui o fio, ó. E eu vou prender ele na terceira pérola, ó. Terceira pérola. Primeira, segunda, terceira. Introduzindo nessa terceira pérola, passando o fio desse lado para o outro lado. E vou puxar. Agora, toda essa carreira, você vai trabalhar assim. Uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6. E vai toda a carreira até o final. Uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6. E vamos introduzir esse fio que não tem pérola, que está em cima das pérolas, mas ele não tem pérola, tá bom? Introduzir na pérola tamanho 6, desse lado para o outro lado. Puxa e prende na terceira pérola. Passando fio desse lado para o outro lado. Novamente, 2 pérolas. Primeiro, tamanho 8, segunda, tamanho 6. E vamos pegar o fio que não tem pérola nenhuma e vamos introduzir desse lado para o outro lado. Agora, esse fio tá solto, temos que prender. Passando na terceira pérola, introduzindo o fio na terceira pérola desse lado para o outro lado. E puxa. Agora, mais uma. Uma
pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6. Agora, eu tô com o fio que tá em cima das pérolas, um fio que não tem pérola nenhuma. Eu não vou entrelaçar, introduzir aqui. Eu vou pegar o fio que está aqui embaixo com o fio que está em cima das pérolas, que não tem pérola nenhuma, e vou dar um nó. Vou dar um nó para que as minhas pérolas fiquem firmes. Dei o nó. Agora, eu pego esse fio que está aqui em cima e introduzo ele na pérola tamanho 6, que é a pérola azul, de baixo para cima. E vou puxar o nó para dentro da pérola. E o nó fica dentro da pérola. E esse fio aqui, eu vou prender ele, introduzindo desse lado para este outro lado, na pérola tamanho 8, que é a terceira pérola. E vou continuar o meu trabalho. Vou colocar uma pérola tamanho 8 no fio e uma pérola tamanho 6. Vou pegar o fio que não tem pérola e vou introduzir esse fio dentro dessa pérola tamanho 6, deste lado para esse lado, e vou prender. Vou prender na terceira pérola tamanho 8, passando desse lado para o outro lado. Uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6, pego o fio de nylon que não tem pérola nenhuma e introduzo desse lado para o outro lado o fio de nylon. Agora, a terceira pérola, que é a pérola tamanho 8, introduzo o fio desse lado para o outro lado e prendo o fio que estava solto. Novamente, vou passar nesse fio que está embaixo 2 pérolas. Uma, tamanho 8, uma, tamanho 6. E vou introduzir o fio de nylon, que não tem pérola nenhuma. Introduzo nessa pérola tamanho 6, desse lado para o outro lado. O fio tá solto, vou prender na terceira pérola, que é a pérola tamanho 8, introduzindo o fio desse lado para o outro lado. Novamente, uma pérola tamanho 8, uma pérola tamanho 6, pego o fio que não tem pérola nenhuma e vamos introduzir na pérola tamanho 6, desse lado para o outro lado. Vamos puxar. Agora, o fio tá solto, vou prender na pérola de número 8, passando desse lado para o outro lado. Essa pérola de número 8, ela é a terceira pérola.
e puxo. E vamos continuar. Uma pérola, tamanho 8, uma pérola, tamanho 6. Vamos introduzir o fio de nylon que não tem pérola nenhuma. Introduzindo desse lado para o outro lado, puxa. E vamos prender, tá solto. Vamos prender. Passando o fio desse lado para o outro lado e vamos puxar. Novamente. Uma pérola tamanho 8. Uma pérola tamanho 6. Pego o fio de nylon que não tem pérola nenhuma e vamos introduzir na pérola de número 6, passando o fio deste lado para o outro lado. E vamos prender na terceira pérola, ó. Primeira, segunda, terceira. Vamos prender o fio, que é esse fio que tá solto, ó. Esse aqui é o fio de baixo e esse é o de cima, que fica no meio. Prende na terceira pérola. Passando o fio desse lado para o outro lado. E puxa. Agora, o que aconteceu? Eu fiquei com um fio nessa parte de cima e um fio aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar uma pérola tamanho 6 e vou introduzir essa pérola, o fio nessa pérola, tamanho 6, ó, o fio de cima. Introduzo o fio nela, ó, e uma pérola tamanho 8. Introduzi no fio de cima. Agora eu pego esse fio de cima com esse fio de baixo e dou um nó. Vou dar um nó. Agora eu vou passar o fio de nylon dentro da pérola de número 8. Passando dentro da pérola. Ó, passei o fio. Vou passar o outro fio também. Dentro da pérola. Passei também, ó. Passei os dois. O nó tem que ficar dentro da pérola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse fio de nylon em mais algumas pérolas. Por quê? Porque eu vou precisar que esse fio, ele não solte. Então, para isso, eu tenho que passar ele em mais pérolas. Então, eu tô passando aqui na azul, né? Que é a pérola de número 6. Passei uma ponta. Agora, vou passar outra ponta. Passei também. Então, foi assim. Eu vim daqui, passei, fui passando, dentro das pérolas. Agora, eu vou cortar. Tá? Eu vou cortar. E ficou assim, ó. Ficou dessa maneira. Agora, vamos trabalhar essa parte aqui do cinto. Vamos usar o elástico prata nessa pérola. Vamos introduzir, né, o elástico. Aí, vamos colocar 2 pérolas. 1, 2, 3 e 4. 4 pérolas. E vamos amarrar.
Dá um nó bem dado. E mais um nó. Puxa bem. Agora corta. E corta a outra ponta também. Agora passa para dentro da pérola o nó. Passei. Passei. Aí eu conto primeira pérola, segunda pérola, terceira pérola. Nessa terceira pérola eu vou passar o elástico. E vou introduzir 4 pérolas. 1, 2, 3, 4. Vou dar um nó. Agora, vou dar mais um nó. Vou cortar o elástico. Bem na ponta. E vou cortar a outra ponta. E puxo esse nó para dentro da pérola. Pronto. Agora, vamos para o outro lado. A mesma coisa, a primeira pérola, vou introduzir o elástico. Coloco 2 pérolas, 1, 2. E coloco o botão. Agora, desse lado, coloco 2 pérolas. 1 e 2. E vou dar um nó. E vou dar mais um nó. Vou cortar o elástico. E vou cortar a outra ponta do elástico também. Agora, eu conto assim, primeira pérola, segunda pérola, terceira pérola. Vou introduzir o elástico e vou colocar 2 pérolas, 1, 2. Coloco o botão, introduzindo desse lado para o outro lado. E na outra ponta, coloco a pérola, 1 e 2. E vou dar um nó. E vou dar mais um nó. Agora, eu puxo o elástico e corto. Do outro lado, na outra ponta, puxo o elástico e corto. Aqui, o elástico, ele vai ficar escondido, esse nó, na cavidade do botão. Então, nem vai aparecer
o nó. Ó, nem aparece porque ele esconde na cavidade. E assim vai ficar o cinto. Dessa forma. Ó, o cinto vai ficar todo assim. E agora a gente vai fechar esse cinto. E ficou dessa maneira. Entrelaçado com duas cores. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam. Se você gostou do vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.